Pessoal, estou fazendo a pesquisa bibliográfica na prática, e aí vocês que assistiram o vídeo anterior, mostra que eu peguei 3 artigos, tá? Os 3 artigos foram esses daqui, com a temática do detectores de plágio de IA. Eu usei aqui a própria inteligência artificial para escrever alguns textos. E assim, naquela ocasião você teve o artigo 1, 2 e 3 que eu coloquei aqui dessas cores, tá? Trechos que vieram ou da introdução ou do referencial teórico desses artigos. E aí eu também peguei do artigo 1 algum trecho da conclusão e do artigo 2 outro trecho da conclusão. No artigo 13 eu não fiz isso. E aí vocês viram que eu coloquei cada artigo primeiro separado e agora eu fiz aqui com a inteligência humana a junção desses trechos. Vocês percebem que eu vou manter esse padrão de cores aqui. Eu vou até dividir para a gente acompanhar. Ó. Então, a cor preta significa inteligência humana. Só fiz para iniciar o trabalho, porque esse trabalho falava especificamente do ChatGPT. Eu transformei aqueles textos mais genéricos para ser qualquer software com de IA. Tá? Aí vocês veem que eu peguei do artigo 2 o início, depois eu coloquei logo do artigo 13 uma parte aqui que eu vi que estavam parecidas. Aí depois eu voltei para o artigo 12, voltei para o artigo 3, comecei a mesclar primeiro esses 2 artigos aqui. Aí o artigo 1 já aparece aqui. Aí volta para o artigo 2. Vocês percebem que eu começo a mesclar ali trechos e parágrafos. E aqui eu coloco o parágrafo da conclusão do artigo 1. E, inclusive, cito os autores desse artigo 1. Já mesclo com a conclusão do artigo 2, que são resultados empíricos. Se eu tivesse mais artigos, eu poderia estar nessa mesma sequência, já que na sequência do texto estou apresentando os resultados empíricos. Inclusive, se o texto fosse maior, eu poderia criar um tópico só para resultados empíricos, como eu criei na minha tese de doutorado. E aí você vê que é um trecho grande, né? Aqui eu volto para os autores, ainda é o mesmo autor. Eu volto para o artigo 3. Isso tudo eu lendo os trechos e vendo como é que eu posso conectar aqui as ideias, tá? Essa é a prática que você tem que ter. E aí termina com o artigo 2, artigo 1. Exatamente. É claro que tudo isso eu fiz basicamente só fazendo uma leitura dinâmica daqueles trechos que eu peguei no vídeo anterior. Essa é a técnica de retalho. O que deve ser feito agora? Eu deveria ler tudo isso aqui e começar a modificar as palavras para ficar a inteligência humana. E é claro, se eu ler mais artigos, de repente eu já tenho noção do que está escrito aqui, eu vou ler um outro artigo, e esse artigo vai me dar um insight para colocar alguma coisa por aqui pelo meio. E conforme eu vá lendo, eu já tenho o esqueleto que eu fiz com IA, eu vou melhorando a minha. Eu vou saindo do plágio de IA. Só vamos testar uma coisa, que eu ainda tenho direito a um teste de Usmodin. Vamos testar se essa minha técnica ele detecta como texto feito por IA. Tá? Eu vou tentar pegar o maior número de palavras possíveis aqui. Vamos ver se ele vai detectar. Eu já falei aqui no canal porque que os modin dos softwares que eu testei foi o melhor. Vamos lá. Ver se ele detecta já. Ele está detectando sim ou não? Acho que não. Eu apertei aqui, mas acho que ele não está fazendo a detecção. Vamos lá. Agora ele vai fazer. Ele vai pedir um CAPTCHA com certeza. Bom, mesmo se ele não detectar, pessoal, não recomendo que vocês façam dessa forma. Ele processou ou não? Agora ele pediu o CAPTCHA. Aqui. Vamos lá, verificar a ponte. E aí, como eu falei para vocês, né? Precisam reescrever. Ó, deu 50% de chance gerado por IA. Provavelmente, não sei se foi do ponto de reescreva. Bora ver esse contudo aqui, se a gente vê esse contudo, de qual artigo é. A partir desse momento que eu falo contudo, ó. É mescla de 2 artigos, então não tem, só foi desse artigo que ele detectou. Ele detecta de forma aleatória aqui os textos, tá? Foi praticamente tudo feito com IA, mas alguns ele detecta e outros não. A ideia, pessoal, é que conforme você vai colocando mais inteligência humana,
inclusive não parafraseando, simplesmente lendo e colocando ali o que você entendeu daquele texto, você vai diminuir o percentual de IA aqui, tá bom? E, claro, você vai entender da sua obra. Então, já ficou aqui um texto, eu vou deixar essa coxa de retalhos aqui, para depois a gente continuar ali na conclusão, introdução e depois refazer umas partes da metodologia. Continue acompanhando aqui essa série de vídeos.